Fala pessoal, beleza? Vamos para mais um fechamento de mercado. Fechamento de mercado semanal. A gente vai conversar sobre o diário, sobre o M60 e, claro, né, algumas possibilidades para a semana. E eu vou aproveitar, né, para falar sobre algumas dicas operacionais, né? São alguns lembretes, né, que às vezes vocês vão esquecendo ali a depender da movimentação, tá bom? Então a gente começa aqui nosso bate-papo aqui falando sobre o semanal. Como vocês podem ver, pessoal, tem aqui algumas linhas, né, que eu estendo elas, que são essas suportes, né, essas resistências por volume, tá? Eu costumo estender essas do semanal com uma coloração um pouco mais forte, né, esse azul aqui. Então, ó, depois, vocês, né, que já estão usando o sistema há um tempo, vocês já viram quantas vezes o preço para, né, nessas regiões, assim comparou ontem mesmo, né, na sexta-feira, a queda do índice, né, acabou sendo em cima dessa região. São regiões, né, que têm interesse, são regiões que têm, né, uma movimentação do preço de quem realmente pode movimentar o mercado. A ideia é pegar algumas pegadas, né, como se fossem algumas pequenas POCs, né, aqui ó, uma extensão também, tá, do semanal, junto com uma WED, né, razões suficientes, né, para a gente não acreditar que poderia romper isso daqui de uma vez. Né. Isso aqui a gente conversou, para quem está faz tempo aqui com a gente assistindo os vídeos, escutou isso daqui, né? Beleza? Então a gente vai para o nosso fechamento de mercado do semanal. Diário M60, algumas possibilidades para a semana, mais dicas operacionais, beleza? Aqui, pessoal, barras sobrepostas, né? Característica de lateralidade. Em lateralidade, novas máximas e novas mínimas tendem a falhar. 80% das tentativas de rompimento em lateralidades tendem a falhar. Além disso, a gente está numa característica de triângulo expandido. Tá? Para quem assistiu o fechamento da semana passada, né, se você não viu, e se você não viu, né, olha os anteriores, né, porque sempre tem dicas bacanas lá para você aplicar no seu dia a dia. Né, afinal de contas, a gente trabalha com day trade, certo? Só que a gente usa a mesma leitura para quê? Para tentar tirar um pouco mais de contexto para operações em time frames menores. Tá? Então essa é a ideia principal aqui. Barra sobreposta, né? Quando ela fez essa barra aqui, a gente teve a ideia, né? Falou, ó, isso aqui pode começar uma lateralidade. Outro contexto de lateralidade, preço entre a 20 e a 50. Essa é uma das ideias de usar MM50, reconhecer essa lateralidade entre essas duas médias, tá? Quanto mais tempo você passa utilizando a mesma coisa, mais experiência você ganha com ela, tá? Então, essa é uma das ideias. Eu não troco isso daqui há muitos anos, né? Eu venho repetindo análise com isso aqui há muitos anos. Isso aqui acaba me dando mais parâmetros de quem só usa média móvel de 20. Como falei para vocês, eu fui por uns 2 anos um brookiniano chato, eu só usava média móvel de 20. Só que eu sei que eu não vou me equiparar à leitura dual só com a média móvel de 20. Eu preciso de mais coisas, tá? Eu reconheço as minhas limitações. Eu não tenho, né, os 35 anos dele, né, de tempo de tela. Eu estou indo para os 10. Beleza, pessoal? Então, aqui, né, sobreposição de barras, fechamentos são alternados, né, vêm sendo alternados. E aí, vou repetir isso daqui para vocês. Ó. Negativo, fechou negativo. Fechou positivo, fechou negativo, fechou positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. O que você espera agora? Eu, particularmente, estou esperando isso aqui. Pode ter sombra, pode ter uma lateralidade aqui de 2 dias, mas eu espero que tenha algum tipo de reversão abrupta durante essa semana para cima. Por quê? Porque eu tenho todas as características de lateralidade. Eu tenho barras sobrepostas, barras fechando dentro das máximas e mínimas das suas anteriores. Eu tenho uma tentativa de nova mínima, que é o que ocorre em lateralidade, costuma levar a falha de movimentação e leva a direção oposta. Tá? Além disso, né, a gente pode analisar aqui a ideia das barras, né, que é o que a gente faz ali em time frames menores, tá, pessoal? A gente tenta ver a pressão, né? Só que aqui está bem difícil, né? Porque aqui eu tenho um doji, opa, aqui eu tenho um doji, certo? Aqui eu tenho uma boa barra de tendência, né? Ela tem mais de 60% de corpo, pelo menos um pouco mais de 50% tem. Aqui eu tenho um doji, aqui eu tenho outro doji, aqui eu tenho uma boa barra de tendência, né? Fecha mais próximo da sua mínima, tem mais de 60% de corpo. Aqui é 50-50, né, praticamente, ó. Pavia o corpo, né? Aqui eu tenho um doji, barra de tendência, 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 né, pessoal? Tem mais de 60% de corpo. Então, entre as barras está um pouco complexo, né? O que mais que você pode olhar em lateralidades para você observar detalhes? O preço renova máximas e mínimas. Renovou máxima,
tá? Renovou máxima. Então tem duas renovações de máximas aqui. Para mínima, né, eu tenho renovou mínima, renovou mínima. Tem duas renovações de mínimas. Aqui, ó, falhou. O que tem de interessante aqui, pessoal? Ficou um gap, tá? Nesse espaço aqui. Gap indica força contrária, nesse caso, nessa movimentação. Me deixa um pouco mais com a expectativa de que a próxima barra que eu vou encontrar aqui vai ser uma barra de alta, tá? Beleza? Então, a gente fica atento, né? Porque a gente pode ter um dia de reversão abrupta de alta e esse dia de reversão abrupta de alta vai ser um dia de super tendência, beleza? Então, essas são as ideias que a gente vai gerando a partir dessa leitura aqui de lateralidade. E a gente veio, né, repetindo esse comportamento. Por que eu vou esperar um comportamento diferente se o preço vem fazendo isso há 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 barras, tá? A maior probabilidade é que ele faça a 16ª barra esse comportamento, tá bom? Então, é uma ideia, né? Médias flat, preço entre as médias, não há rompimentos, há falhas de rompimentos. Aqui tentou renovar a mínima, tá? Testou uma região de suporte por volume, assim como aqui testou uma região de resistência por volume. E o preço está entre essas regiões, tá? Só esclarecendo aqui, pessoal, um ponto de um amigo que mandou mensagem lá, dizendo que eu tomei loss, né, na quinta e na sexta, por isso que eu não postei o resultado, tá? Tá? Só pra gente tentar, né, esclarecer isso daqui. Dia de hoje, né? Não tem operações, é claro, né? Hoje é sábado, tá? Tô gravando esse vídeo agora sábado pela manhã. E aí eu vou pegar, né? No dia de quinta e sexta ele fica acompanhando lá, só não posta o resultado. E aí ele falou que eu tomei loss, né, na quinta e na sexta, que o mercado estava muito violento, tal. Talvez ele tenha tomado loss e queria ter transferido para mim essa ideia. Mas qual que é a ideia principal aqui, pessoal? Cara, você tem que se preocupar, essa fala é mais para você mesmo. Você tem que se preocupar com você mesmo, cara, com teus resultados. Eu acredito que se você está no mercado, você está pela mesma ideia que eu, porque você viu o potencial de ganho, né? Em algum dia você ganhou, fechou positivo, você fez uma operação e ela deu certo. E aí a gente começa, né, a fazer também aquelas operações erradas, né, pessoal, que claro, né, que ferram a nossa conta, né, que às vezes você não reconheceu o ciclo, o modo rompimento, você estava ali operando contra, você não saiu e você deixou o prejuízo virar uma bola de neve. Mas você está no mercado pelas mesmas razões que eu, porque você vê e acredita que há potencial. Potencial de quê? De ser positivo, né? Só que às vezes a gente encontra algumas falhas, essas falhas não são do mercado, essas falhas são nossas. São nossas por pouco conhecimento, são nossas por ignorância, são nossas por indisciplina, tá? E isso, né, é o que vai nos tornar diferente da maioria dos outros traders, né? Quantas vezes eu não quis desistir, pessoal, por ter resultados completamente opostos disso aqui, né? 100% negativo, né? Só operações perdedoras, você entra naquele loop ali e vai errando, né? Faz 20, 30 operações ali, uma pior que a outra, né? Movido pela raiva, né? Movido por outros sentimentos, tá? Cara, foca no teu resultado, né? Foca na sua melhoria. Foca em buscar conhecimento, aproveita aquelas imagens que eu posto ali no Instagram, os vídeos, vê, assiste, aplica, né? Você não assinou o indicador, nada, né? Você só está ali olhando para ver se o resultado é positivo ou negativo. Você nem conhece a metodologia, né? Nem tentou, na verdade, né? E olha que o custo é irrisório, né? Porque R$ 100, cara, você deve ter tomado de loss no dia, né? Para que você tá falando isso aqui. E aí eu vou colocar aqui o dia 11, né? Você falou que eu tomei loss na quinta e na sexta, né? Que eu não postei resultado, que eu tô numa outra correria. E eu preciso fazer mais coisas, né? Além de ficar ali tentando te impressionar. Não tá para ser negativo, tá? Com esse resultado aqui. E o que eu operei? O índice e o dólar no dia 11 também, tá? Então no dia 10 e no dia 11 eu operei o índice e o dólar. Tá? Então, nesses dois resultados aqui é impossível, né? Você achar que eu tomei loss, tá? No dia, porque tá 100% ali. Tá? Desculpa essa parte aqui, pessoal, mas ela é interessante. Por quê? Porque às vezes, né, cara, você tem que focar em você, no seu resultado. Claro que eu já tomei muito loss, cara, para chegar nisso daqui. Claro que eu já pensei em desistir muitas vezes, mas toda vez eu via aquele mesmo brilho, aquele mesmo potencial. Falei, cara, no dia que eu faço as coisas certas, no dia que eu tô dentro do controle, no dia que eu tô dentro da disciplina, no dia que eu sigo uma metodologia, eu tenho bons resultados e eu vou para frente. Quando que eu me lasco?
eu me ferro, cara, quando eu não sou disciplinado, quando eu quero teimar com o mercado, quando eu quero que o meu ego ganhe, quando eu quero, sabe? Quando essas coisas acontecem. E outra, eu não faço muitas operações por dia. Ali acho que na quinta foi 6, na sexta foi 7 operações. Um cara que faz 30 operações, ele tem muito mais chance de tomar stop do que eu, porque eu seleciono mais, né? Tá? E quanto mais operações, mais chance você tem de errar alguma, né? De você tomar um stop, certo? E não é para demonstrar que não se toma stop, não, é que você pode entrar numa boa operação e gerenciar essa operação enquanto as suas premissas forem válidas. Em vez de eu estopar uma operação com 100 pontos, eu deixo meu stop lá de 400 pontos, eu deixo meu stop técnico de 500 pontos. A volatilidade tá absurda, cara. Né? Tá difícil de achar uma entrada ali com um stop de 150 pontos. Né? Tá muito difícil. Por quê? Porque a volatilidade tá absurda. Se você estiver do lado errado, ela vai te arrebentar. Né? Então não fique contra, né? Contra o seu trade system, não fique contra expectativas de movimentação de alta, né? Vendido, certo? Então, cuidado com isso, né? Tá? Beleza? Então, desculpa essa parte aí, mas era só para esclarecer esse ponto. Né? Então, já que você está assistindo os vídeos, né? Dá uma olhada aí. O que a gente espera para essa semana? Lateralidade, certo? E aí a gente tem aqui o diário, né? Nosso gráfico diário. E aqui, pessoal, eu tenho o quê? Eu tenho uma discreta H1, certo? Bem discreta. Olha quanto passou, né? Mínima coisa, tá? Mas é uma H1, veio acima de barras, certo? Aqui, ó, quando começou a cair essa movimentação lateral, o que a gente teve? A gente teve uma L1, beleza? Essa L1 tá lá também no Instagram, né, postado. E em lateralidades, pessoal, às vezes no máximo a gente vê o quê? L1, H1, né? L1, e aí a movimentação já tem continuidade. Como a gente está falando daquela lateralidade do semanal, né? Aqui, ó, H1 e reversão abrupta, L1, movimentação de baixo, tá? Em lateralidades, às vezes a gente não vai ter uma L2 ou uma H2, tá? Por quê? Porque ocorrem reversões abruptas. Eu espero um pouco mais de lateralidade aqui ainda nessa região, tá? A pressão foi boa, tal. Para mim, né, eu não opero notícia, tá, pessoal? Gente, eu pouco me importo com notícia. Eu vejo, acompanho, sabe? Mas eu não uso para operação, tá? Eu vi lá, o Lula falou sobre o mercado derreteu. Cara, para mim essa semana vai subir. Mesmo que ele fale abobrinha de novo lá, para mim, essa semana vai ter, né, uma possibilidade de movimentação de alta, tá? Então, ficaria muito mais pensativo em estar comprando. E como eu falei, né, pessoal, pode ter uma lateralidade aqui no fundo. Por que eu já penso em lateralidade? O que é essa barra, pessoal? Essa barra é uma barra sobreposta, certo? Então, após uma barra sobreposta, pode ter outra barra sobreposta, talvez que não caia tanto, né, que encontre mínimas por aqui, volte a subir, feche positiva, talvez até que renove máxima, mas em algum momento eu estou esperando uma reversão abrupta aqui, tá? De uma barra de força que vai nos dar um dia de super tendência, tá? Então isso é importante você saber. É para isso que serve aquela ideia, né, daquela análise do semanal, tá? Aqui a regiãozinha de suporte por volume, está aqui em cima dessa região, está aqui a do semanal. O que mais que a gente tem aqui que me leva a pensar nisso? Eu tenho o quê? Eu tenho uma wedge, tá? Aqui, certo? Ó, formou uma wedge com essas três puxadas. Eu estou na região dessa mínima, tá? Então eu estou numa região de fundo, de lateralidade, tá? Então tem muita coisa que me leva a pensar que por aqui, né, é uma região, se a gente pensar em ciclo, é uma região interessante para compra. E falando ainda sobre ciclo, pessoal, preciso que vocês decorem, né, algumas siglas, tá? Aquelas imagens que eu mandei para vocês lá no Telegram, né, de ciclos de mercado, tá? Eu preciso que vocês decorem isso aqui, ó, certo? Decorem porque quando eu mandar as imagens, eu já vou mandar com as siglas, porque fica mais rápido para vocês. Então vocês também ganham tempo, né, na análise, certo? Modo rompimento, tá? Pre-coach. Modo rompimento. Esse aqui. Eu preciso que vocês decorem, né? Certo? Essas aqui eu vou precisar realmente que vocês decorem para que as coisas fiquem mais fáceis, né? Até mesmo para o Ed, talvez eu coloque só um WT, né? Ou WB, aqui Road Channel, né? E isso aqui, ó, tá?
Beleza? Eu preciso que vocês decorem isso daqui. Eu mandei lá várias imagens, acho que tem umas 20 imagens, né, de ciclo de mercado, é um resuminho para vocês lerem. Pessoal, leiam aquilo lá, tá? O pessoal do grupo, lê aquilo lá, por favor, decora aquilo lá. Porque quando você identifica o ciclo, as coisas ficam mais fáceis. E às vezes dentro do ciclo você vai ver microciclos, né, dentro daquele ciclo maior. Então eu preciso que vocês entendam que breakout é rompimento, que tight channel é canal estreito, que broad channel é canal amplo e que trading range, né, é lateralidade, tá bom? Então decorem essa daqui, por favor, coloquem no caderninho lá, que é para quando vocês observarem, né, a gente falar algo mais rápido, né? Por exemplo, aqui, ó, posso colocar só isso aqui, ó, o edge bottom, né? Tá? Só para vocês entenderem, que às vezes eu mando alguma coisa do M1 lá, né? Então precisa ter essa compreensão também por parte de vocês, tá? Ali de maneira mais rápida, vai auxiliar, né? Acho que todo mundo, tá bom? Então decorem essa daqui que eu vou começar a utilizar mais essas siglas, tá bom? Então a gente pode ter um dia, né, de Trend from the Open aqui, né, dentro dessa semana, tá? Então a gente fica atento para isso. Já existe a possibilidade, ó, pensa só. Se você já está preparado psicologicamente para uma tendência desde a abertura, imagina como que não vai ser mais fácil você lidar com ela, né, a partir do momento que ela apareça para você, tá? É uma possibilidade, tá bom? E é uma possibilidade bem real, né, por conta da lateralidade, por conta da região, por conta, né, dessas informações. Em lateralidades, os wedges costumam funcionar muito bem, tá? Então você está somando as coisas, né? Essa wedge aqui, inclusive, fez duas pernas, né, pessoal? Tá? Essa aqui, né? Cumpriu, né? É o potencial total de uma wedge, né? Ela faz duas puxadas. Cumpriu o potencial, né, da movimentação. Fez o esperado, tá bom? Então, fica essa ideia aqui, né? Lembrar que a gente já tem aqui uma H1, mas a gente pode ainda ter 1 ou 2 dias de lateralidade, talvez antes de ter ali a possibilidade de uma movimentação mais latente, né, de alta, tá bom? Vamos aqui para o M60. Aqui nos 60 minutos, né, a gente teve aqui ó, uma movimentação que saía de uma movimentação de alta direta para um canal estreito de baixa, tá? Um tight channel, certo? Canal estreito de baixa. Esse canal estreito tentou migrar para um canal amplo, né, que tem correções mais profundas, né, que as correções vêm acima das médias. Depois ele acaba voltando para um canal estreito, né, onde só há correções rasas, né, você não vê grandes movimentações, né, você não vê correção profunda. Olha isso aqui, né, correção de uma barra, tá? Aí aqui, né, ele encontra, né, uma nova possibilidade de wedge, né, essa daqui, ó, já apaguei essa linha. Vou apagar essa daqui também já, porque já não tem mais utilidade pra gente. Mas aqui, ó, o preço encontrou também outra possibilidade de wedge. Além daquela lá do diário, que você está vendo que é bem mais afastada do que essa, né, que é quando o preço chega aqui, que é essa linha, né, aqui ela perde um pouquinho de espaço, mas lá ele tocou. Isso a gente pode ajustar também aqui pelos 60, né? E aqui você teve uma wedge, tá? Uma dupla, né? Você tem aquela do diário e tem essa daqui do M60. E aí o comportamento do preço, né, a partir dessa movimentação aqui, ó, começou a ficar diferente. Ó. Foi perdendo força, foi perdendo ímpeto. Como assim, Luciano? Você consegue ver que está perdendo ímpeto? Assim, ó. O que é isso aqui? Ó? Gaps. Gaps, né, ficando abertos. Gaps maiores, né? Tá? Os gaps vieram aumentando de tamanho. De repente, ó, a ausência de gaps. Barras sobrepostas. Aqui um gapzinho pequenininho, que foi fechado aqui nessa movimentação. Opa, gap sendo fechado em movimentação, né, começa a nos remeter à lateralidade. Gap é um movimento de pressão, que é para gerar distanciamento, gerar aceleração, gerar momento. Tá? Aqui não. Aqui ele gerou, né, uma movimentação, ele encontra essa região, né, aqui já teve um pouco de perda de pressão, e aí ele começa a subir. Então aqui ficou a ideia desse gapzinho aberto, tá bom? Beleza? Então aqui, né, eu tenho outro gap que ficou aberto. Se esse gap vier a ser fechado, isso já me remete àquela ideia de lateralidade que eu já estou esperando lá do diário. Por quê? Porque no diário fechou como barra sobreposta. Então, ainda assim, pode ter mais um pouco de lateralidade ainda na segunda-feira, né? Tá? Essa semana vai ser mais curta, né, pessoal? Tem um feriado ali ao meio. Beleza? Então, aqui o que eu tenho? Um suporte por volume, tá bom? Região de suporte por volume. Então, por isso, lateralidade, fecha o gap. Opa, lateralidade e região de suporte por volume
E super importante a gente deixar essa região aqui, ó, marcada, tá? Por quê? Porque isso daí pode ser a tua mínima, né? Pode ser um ponto de parada para o preço, pode reverter para você comprar. Ficou esse gap de espaço aberto aqui, tá, pessoal? Então deixei ele mais marcadinho aqui. É um gapzinho de espaço bacana, ele está marcado pelo M5, tá? Por isso que ele está aqui em cima, certo? Fez nova máxima, que é interessante, tá? Mas ainda assim pode virar só um trading range, né? Só uma lateralidade nessa região de fundo antes de apresentar mais características para a gente. Faltou pouquíssima coisa aqui, né, para a gente ter o nosso gap de média, que a gente conta duas barras, né, seguidas, sem que a sua mínima toque a média móvel de 20, né? Como você pode ver, a mínima dessa barra aqui, ela veio, né, abaixo da média móvel de 20, tá? Então, ela encerrou ali a possibilidade do nosso gap de média, mas já deu para ver, né, que os compradores tiveram um pouco mais de coragem, né, aqui nessa movimentação, tá bom? Então, aqui, né, pensando nesse dia, né, opa, deixa eu reduzir aqui, pensando nesse dia, pensando nessa perna aqui como uma possibilidade alta, ainda assim pode ter a ideia da MTR, né, pensando nisso daqui já como a nosso gap de média, ainda pode apresentar algum tipo de movimentação de baixa, tá, antes de reverter. Sem que ele venha fazer nova mínima, mas é mais interessante para a gente, porque ele deixa um gap aberto aqui que não foi fechado, está nessa região aqui de fundo para poder voltar a subir, tá bom? Então, se ele abre com gap de alta, ainda não está o melhor alinhamento do mundo, né? O preço está igual no semanal, ó, entre a 20 e a 50, né? Que é uma característica de lateralidade. Então ele pode ficar aqui lateral por um tempinho, tá bom? Aquela ideia, né, que eu falei para vocês rapidinho sobre notícia, né, sobre não olhar notícia e focar ali naquela ideia de análise gráfica, né, pessoal? Aqui, para a galera da sala, né, a gente mandou que se o preço, por exemplo, aqui no M5 abrisse abaixo dessa movimentação, ele abriria, né, já dando a possibilidade de uma movimentação de baixa, tá? Então seria mais interessante a gente vender, lógico, a gente vai tentar vender lá pelo 1 minuto, né? Pegar um gatilho lá, alguma saída das médias, mas a primeira barra já foi saindo aqui da MM9, né? Que é quando tem melhores possibilidades da movimentação, né? E aqui tinha também, né, uma falha de wedge, tá? Então, temos aqui também uma falha de wedge. Falha de wedge costuma levar a movimento projetado, tá bom? Então, independente da notícia, né? Saiu a notícia que a inflação veio alta, né? Então, o mercado já vem, já desconta. Independente de você olhar a notícia, você está vendo o reflexo disso no preço. De onde abriu? Pô, se a inflação tivesse vindo bem baixa, ia abrir com gap de alta. Aí as coisas poderiam ter sido bem diferentes. Poderia, inclusive, ter virado um Fab 4 de compra, abrindo aqui acima do 200, mas não, né? O reflexo disso você vai ver aqui no gráfico, tá bom? Então, vamos bater um papo sobre o dólar, tá? Pra gente encerrar aqui nossa conversa. O dólar, tá, pessoal? Gráfico semanal. O que você vê aqui? Né? A gente está conversando agora sobre outro ativo. Né? Como que é? O que você vê de diferente aí? Tá? Vamos fazer aquela mesma coisa que a gente fez com o índice, né? Vamos ver se tem alternância, um dia positivo, um dia negativo, um dia negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo. Tá se repetindo, né, essa movimentação. Tá também ao meio, né, dessa perna, tá? Então tem alguns pontos que são bem parecidos, né, entre os dois. Só que eles estão alternando os fechamentos, né? Enquanto um fecha positivo, o outro está fechando negativo. Essa barra aqui, ela esclarece alguma coisa, pessoal? Ela é uma boa barra de força? Ela te diz que isso daqui vai ser prolongado já? Não, né? Ela é uma barra de força, sim. Ela é uma barra de tendência, sim, mas ela está contida dentro dessa lateralidade, tá? Ela está contida... Opa, que linha feia, né, pessoal? Ela está contida nessa lateralidade, está contida aqui, tá bom? É o que ela nos apresenta, tá? A gente tem algumas regiões de volume que ficaram aqui ao meio. As médias estão flats, tá? Todas flats. Então o que é mais provável? Mesmo que o preço viesse, né, fazer nova máxima, que ele não conseguiu fazer, ele deixou um pequeno gap aqui, a ideia, né, para essa semana é que o dólar tenha, né, mais dias de baixa do que de alta, tá? Por quê? Porque isso já vem ocorrendo há muito tempo. E
eu não tenho nada aqui até então que me apresente uma característica diferente do que vinha acontecendo, né, que é barras sobrepostas, fechando dentro das máximas mínimas anteriores, tentando fazer nova mínima e falhando, tentando fazer nova máxima, falhando, tá? É lateralidade. Então, lateralidade a gente tem que trabalhar como lateralidade, tá bom? Deixa eu só marcar essa regiãozinha aqui, que eu acho que essa daqui eu apaguei. Essas regiões do semanal, né, como eu falei para vocês, eu gosto de deixar elas marcadas ali, tá? Para ter ideia. Então, olha, mais um ponto, né, pessoal? Ele fechou em cima daquela região de resistência por volume, né? Ele não fecha acima, ele fecha pouca coisa abaixo, praticamente em cima, né? Já me deixa mais ideia de que essa região de resistência vai fazer pressão e o preço vai encontrar uma movimentação de baixa, tá? Por quê? Porque isso vem acontecendo nos últimos 15 dias. Né? Então, é mais provável que aquilo que vem acontecendo nos últimos 15 dias, como não tem nenhuma informação nova, se repita. Tá? Aqui, ó, você tem outra lateralidade, a região de suporte por volume, travou exatamente nessa região. E olha como é parecido, né? A gente estava vendo o índice, agora a gente está vendo o dólar, e aí aqui você tinha essa possibilidade de wedge, né, que estava também aqui, ó, testando essa mínima, né, e novas mínimas em lateralidades tendem a falhar. Então, e aqui tinha também essa região de suporte por volume, né? Então tem coisas, né, que são realmente fantásticas quando você vê acontecer ali na sua cara, né? Você viu uma centena de vezes já. É aquilo que eu falei para vocês, né? Aqui teve uma H1, né, mais latente, né? Tá? Foi uma H1 que fecha, né, acima da máxima anterior. Aí depois teve o que? Uma lateralidade, uma barrinha pequena, ó, e aqui um dia de super tendência, né, que subiu o que? 170 pontos, tá? E aí agora você tem um doji, que é uma barra de indecisão, tá? E é uma barra contida na barra anterior. Então aqui também a gente pode ter mais lateralidade, tá? A gente pode enfrentar uma lateralidade. Só que dessa vez aqui eu espero uma movimentação de lateralidade mais para baixa, né? Por quê? Porque em determinado momento eu espero que vá ter o quê? Uma L1 aqui, certo? E em determinado momento alguma movimentação direcional, né? Algum dia de super tendência aqui, mesmo dentro dessa lateralidade do diário, certo? Então acho que agora vocês devem estar começando a assimilar, né, mais ou menos a ideia de como que eu fico lendo, né, como que eu vou tentando ver o mercado, tá bom? Então eu vou fazendo essas reflexões aqui junto com vocês, só que nisso, né, eu já fico com o start ligado para, por exemplo, pensar em venda mais nessa semana do dólar. E talvez conseguir um dia de super tendência para que eu consiga escalar a minha posição, né, melhorar a minha posição de maneira positiva e permanecer por mais tempo nela, né? Beleza? Tá? Ter um dia de tendência desde a abertura, apesar da lateralidade, como ocorreu aqui, ó. Tá? Uma barra gigantesca de 219 pontos, que é o que ocorre em lateralidades, que é o que? Reversões abruptas. Outro ponto, né, é que não renovou máxima, certo? E renovou mínimas prévias, tá? Em mínimas prévias sendo renovadas, não máximas, tá bom? Máximas eu tenho aqui, ó, certo? Máximas mais baixas. Isso dá ainda mais ideia de que a gente pode ter essa semana mais dias de baixa do que de alta, tá bom? Então, é um fechamento um pouco mais chato, né, pessoal? Um pouco mais longo, só que te leva a reflexões de como que você vai atuar lá no diário, lá no 60. Pô, se lá no 60 virar uma tendência de baixa, a gente está aqui conversando que essa semana pode ser uma semana de baixa, as coisas vão se encaixando e nisso você vai, né, podendo atuar de maneira um pouco mais pesada, mais alongada, mais prolongada, tá? Beleza? Então, é para isso, né, esses fechamentos, são para isso essas ideias, tá bom? Aqui teve essa possibilidade de wedge, né? E ela já cumpriu, né, a sua movimentação. A gente falou, né, da possibilidade de ter duas pernas também, né? Você teve aqui uma perna, certo? E agora você teve aqui uma segunda perna, tá bom? E essa segunda perna não fez nova máxima, beleza? Vamos dar uma olhada aqui agora. Deixa eu só apagar um pouco essas linhas aqui, que elas já não têm mais utilidade aqui, tá bom? Opa, essa daqui acho que era do semanal. Não, do semanal eu coloquei no outro, tudo certo. Essa aqui deve ser linhas dos 5 minutos, né? Já, aqui é do 60 mesmo. As dos 60 eu costumo deixar, tá, pessoal, ali para ver a reação do preço. Esse topo aqui, como ele é de uma boa inflexão e ele já falhou aqui, eu também quero ver
a reação do preço quando ele chegar em cima dessa movimentação aqui. Então, às vezes eu costumo ativar alarmes. Por quê? Porque olha essa inflexão aqui, ó, uma excelente inflexão, ela vem bem abaixo. Quando ele volta, ele para aqui nessa movimentação. E esse ponto de inflexão aqui ele acaba sendo bem interessante para mim. Por enquanto, isso daqui pode ser uma grande lateralidade. E aí a gente pode estar não pensando em comprar alto, tá? Aqui. Principalmente por quê? Porque não renovou máximo. Então é uma lateralidade que está falhando em renovar máxima. Então é uma lateralidade um pouco mais prejudicial, tá? Para quem está pensando em comprar, para quem comprou o último topo, né? Então eu estou vendo aqui o que? Estou vendo topos mais baixos e o preço renovou, né, algumas mínimas. Essa daqui que é relevante ainda não, né? E além disso você tem esse gap aberto aqui, né, que é um gap de espaço. E muitas vezes quando o preço chega nessa região, né, ele chega e causa um certo vácuo ali. Você vê uma aceleração do preço, né? Você vê os compradores esperando, né, para entrar. Então eles esperam que o preço atinja nessa região aqui para poder realizar algum tipo de compra. E aí, compradores e vendedores atuando junto numa movimentação gera uma grande aceleração. Tá bom? Então, aqui eu tenho já uma quebra, né, dessa possibilidade de linha de tendência. Tá? Aqui fez aquela troca de polaridade, né, que a gente falou do vídeo dos 5 minutos de ontem. E o que eu estou vendo? Tenho 1, 2, 3 topos mais baixos, inclusive esse. Então, vai cair de uma vez, pessoal? As médias estão bem ascendentes, né? Tá acima da MM200, tá? Tem um bom espaçamento entre a 50 e a MM20. Então, isso daqui, mesmo que seja uma movimentação de baixa, né? É aquela movimentação de baixa, mas uma movimentação de baixa difícil, né? Que costuma apresentar o quê? Lateralidade. Então, para o começo da semana, né? A gente fica com a expectativa um pouco mais de lateralidade. Por quê? Porque é difícil, né, dessas movimentações virem de uma vez. Por exemplo, uma movimentação de baixa já abriu aqui, já vai, né, contra todas essas médias desse jeito aqui, sem encontrar, né, um movimento contrário, sem encontrar o quê? Um pullback. Para quê? Para que essas médias se realinhem, né, e você tenha melhores movimentações de baixa, né, como isso aqui, ó, tá? Como esse momento anterior aqui, certo? Ó. Deixa eu dar um zoom aqui, ó. O preço vinha de uma movimentação de alta, ó, ele faz uma correção profunda, tá? Corrige menos, tá? Faz uma nova correção profunda. Depois, né, as médias vão se realinhando. Depois que elas se realinham, né, aí vira essa movimentação de forte e baixa, né? Elas ganham direção. Aqui elas ainda estão apontadas para cima, então a movimentação de baixa ainda é difícil, tá? Apesar da gente ter visto esse topo duplo mais baixo, tá? Não é uma movimentação ainda de uma vez. Então, como falei, né, foi uma barra sobreposta na barra anterior, né, no gráfico diário, tá? E pode ter, né, ainda mais movimentação de lateralidade antes do preço se reajustar. Aí a gente vai acompanhando para ver, né, melhor a direção do preço. Beleza, pessoal? Então, era isso, né, as ideias. Se for voltar a subir, pessoal, como a gente está pensando numa lateralidade nessa região, é interessante que você deixe marcado as máximas dessas movimentações. Por quê? Porque em lateralidade novas máximas tendem a falhar, né? Eu deixei essa linhazinha aqui porque essa ideia de nova máxima ela converge praticamente com essa região de troca de polaridade, tá? dessa LTA aqui. Lá nos 5 minutos eu liguei esses dois fundos aqui, tá? E aí liguei o ponto de intersecção entre eles, né? Virou essa movimentação aqui, né? Que era essa ideia de canal. Aqui virou quase que um micro canal, né? Meio feio, mas aí agora já apresentou uma correção profunda, né? Então a gente não está mais em um canal estreito, né? Que era uma possibilidade de manter, né, essa movimentação mais alta. E, né, reitero a ideia, né? Releiam, né, aquelas imagens que eu mandei para vocês. Fiquem craques, né, em buscar ciclo de mercado. Opa, barra sobreposta. Caramba, lateralidade. Cara, pode se manter por bem mais tempo do que a gente gostaria. Né? Na sexta, né, o dólar acabou andando praticamente na hora do almoço, né, meio-dia e 10, ele resolveu disparar, o índice, né, tá? Resolveu disparar. O dólar também, né, fez uma movimentação bem forte ali próximo desse horário. Tá certo, pessoal? Então, fiquem de olho nisso, né? Decorem aquelas siglas, né, que eu coloquei lá para vocês, por favor. E aí talvez, né, eu passe até a usar, né, isso aqui. Né? Para quê? Para ficar mais rápido, né? Ó, isso aqui seria o que, pessoal? Seria o edge top, tá? Por que o edge top? Porque é um edge em topo, tá? Tem aqui, ó, 3 movimentações aqui que se enquadram nisso aqui.
certo? E aí, depois disso, o que você teve? Um topo mais baixo, outro topo mais baixo, né? Então a gente pode enfrentar aqui, né, mais uma perna de baixa, tá bom? Pensando na ideia da wedge, né, desse topo mais baixo. Beleza, pessoal? Então, mas mesmo assim, né, mesmo vindo para uma movimentação de baixa, né, não pode ser direto por conta daquela situação que a gente conversou aqui das médias. Isso é bacana, você ficar anos, né, utilizando as mesmas coisas, porque você começa a ver, né, algumas ideias, né, dentro dessas movimentações, ó, lateralidades entre a 50 e a 20, né, que são coisas costumeiras, né, até que haja um rompimento. Beleza, pessoal? Então, valeu, né, um bom fim de semana, abraço para vocês, bons estudos, né, e até mais.